Explicar o tratamento e a disfunção ao paciente no boca a boca não é uma tarefa fácil. Nós, como profissionais da estética, estamos acostumadas com os termos técnicos e quando a gente explica dessa forma ao paciente, pode acabar deixando ele confuso e muitas vezes achando que o tratamento que a gente está indicando é somente com o objetivo de vender. Mas tudo isso muda quando a gente consegue sair apenas da fala e ilustrar de forma clara e acessível para o nosso paciente o impacto dessa queixa estética na saúde, no emocional e no bem-estar geral desse paciente. Quando ele compreende que sem o seu tratamento essa disfunção vai evoluir, a decisão de iniciar o tratamento se torna natural. E é exatamente sobre como tornar essa comunicação com o paciente simples, envolvente e eficaz que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, profissional da estética, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Ive, sou esteticista e cosmetóloga e apaixonada por entender o comportamento do paciente e otimizar a gestão das clínicas de estética. E para tornar isso possível, eu criei o guia de explicação ao paciente. A gente vai conversar aqui hoje para você aplicar na sua rotina clínica. Eu vou mostrar cada detalhe para vocês de cada tema dos guias de explicação. Até o momento da gravação desse vídeo, eu já lancei 15 temas diferentes de guias de explicação ao paciente, passando por temas como pele, saúde física e emocional, disfunções e tratamentos estéticos. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma resumida cada um dos guias de explicação desses diferentes temas. O primeiro tema não podia ser diferente, é a explicação das camadas da pele. São 5 guias de explicação diferentes. O primeiro é explicando direitinho quais são as camadas da pele, então epiderme, derme, tecido adiposo. Depois a gente tem um guia de explicação só sobre a derme, impacto dos coxins de gordura no envelhecimento, os esmaltes e as camadas da pele, mas visto de um outro formato. E também as funções da epiderme. Esses guias de explicação são guias que você pode utilizar tanto se você trabalha com tratamentos injetáveis, para você explicar qual camada da pele você vai atuar com esse tratamento. O guia sobre os esmaltes, por exemplo, se você usa o ultrassom microfocado, você pode explicar em qual camada da pele o ultrassom microfocado vai fazer a atuação. A parte dos coxins de gordura, se você estiver explicando sobre envelhecimento e quiser mostrar para o paciente sobre os traços dele e como a gordura facial impacta nesse envelhecimento, você pode utilizar esses guias de explicação. Então, as descrições que estão ali dentro desses guias de explicação são descrições não técnicas. O próximo tema é sobre proteção solar, radiação e sobre o melanoma. A proteção solar é um tema importantíssimo que a gente deve explicar para todos os pacientes. E nos guias de explicação sobre esses temas, vocês vão encontrar 9 guias. Tem explicação sobre radiação UVB e UVA e o impacto dessa radiação na pele, importância da vitamina D, filtro solar, a diferença do filtro inorgânico e orgânico, o impacto do sol nos diferentes fototipos, o bronzeamento e o risco do melanoma, as características do melanoma, o que é o melanoma, FPS e PPD, qual é a diferença, e como aplicar o filtro solar e escolher o filtro solar. Lembrando que a explicação do filtro inorgânico e orgânico faz bastante diferença de acordo com o tipo de pele desse paciente. Então, toda a comunicação que vocês vão encontrar aí dentro desses guias de explicação, seja sobre o VA e o VB, seja sobre o melanoma, filtro solar, são com a linguagem para o paciente, para você conseguir conscientizar se você for vender um filtro solar ou se você for explicar para o paciente a importância do uso do filtro solar, você pode utilizar aí esses guias de explicação. E, por exemplo, esse guia de explicação sobre a aplicação do filtro solar e como escolher um filtro solar, você pode, inclusive, enviar como orientação pós-procedimento. Obviamente que você não vai utilizar todos os guias de explicação dentro do mesmo atendimento, você vai selecionando de acordo com o que você identificar que é necessário explicar através da sua anamnese. Então, se você viu na anamnese que o paciente não tem costume de fazer a aplicação do filtro solar, que o paciente tem costume de fazer bronzeamento artificial, ou então fazer bronzeamento na praia, sem o uso do filtro solar, você consegue selecionar os guias de explicação mais indicados para esse paciente. Você também encontra sobre o estresse e o impacto do estresse, tanto na saúde quanto nas disfunções estéticas. Então, eu coloquei aqui as fases do estresse, então, no corpo e no comportamento.
que aí você vai conseguir explicar para o paciente quando que ele consegue identificar o momento que ele está tendo esse pico de estresse e depois, nos próximos dias de explicação, você vai mostrar para ele como ele pode contornar esse sentimento para ele diminuir os níveis de cortisol ali dentro do seu organismo. Então, tem sobre as fases do estresse, como a pele é afetada nesse processo, o estresse e os níveis de cortisol. Então, tem a explicação, o impacto do cortisol na saúde como um todo, na alimentação, na parte hormonal, também na parte estética. Esse guia de explicação vai mostrar como o estresse afeta em cada disfunção, então cicatriz de acne, estrias, rugas, melasma, alopecia, dermatite, acne, a própria gordura localizada que também é impactada, estratégias que você pode passar para o paciente diminuir o estresse, então algumas práticas. Aqui embaixo a gente tem desafios, que aí você pode novamente enviar como orientação pós-procedimento. Então, desafios de exercício, óleos essenciais que o paciente pode utilizar no dia a dia para diminuir o estresse, meditação, prática de yoga, tudo com indicação de vídeos no YouTube que o paciente, curtinhos que o paciente pode aí iniciar durante o seu dia a dia. Então, aqui embaixo são alguns guias de explicação que você também pode enviar como orientação pós-procedimento, e aqui em cima sobre o estresse e o impacto na pele e nas disfunções estéticas. Outro tema é a saúde intestinal, então tem sobre a influência do intestino na pele, disbiose e alimentação, como você vai identificar se o paciente tem sintomas de disbiose, as funções e semelhanças do intestino e da pele, e aqui embaixo o impacto da saúde intestinal em cada disfunção, então no couro cabeludo, na acne, no melasma e também na rosácea. Você também encontra o tema de envelhecimento. Então, o impacto da perda óssea no envelhecimento, os sinais que o paciente encontra na face para identificar o envelhecimento, as fases do envelhecimento, fator intrínseco e extrínseco do envelhecimento e também sobre o envelhecimento nos terços faciais. Outro tema é o melasma, então tem a classificação dos fototipos, tem a parte de características do melasma, o melasma e o sol, os tipos de melasma e o melanócito e o seu papel aí na pigmentação. Outro tema é a rosácea, então tem características sobre a rosácea, a ligação da rosácea com a ansiedade, o que é a rosácea, os critérios para diagnóstico da rosácea, as etapas do tratamento da rosácea e os fatores desencadeadores de uma crise de rosácea. Também tem guia de explicação sobre a acne, então os fatores de formação, alguns erros que o paciente comete no dia a dia e também sobre a alimentação e a acne. Outro tema de disfunção é sobre a gordura localizada. Então, as funções da gordura e também a balança do emagrecimento, o que esse paciente precisa fazer para emagrecer, o impacto dos hormônios no emagrecimento, a diferença entre a gordura visceral e a gordura subcutânea, quais são os tipos de célula e como essas células são transformadas com os tratamentos estéticos, as vias de eliminação de gordura que a gente atua dentro dos tratamentos estéticos, então tem a lipólise, a apoptose, a necrose, a explicação de cada via de eliminação, e também alguns fatores que atrapalham o emagrecimento, estilo de vida, estresse, privação do sono e também o impacto da gordura localizada nos níveis de insulina. Outro guia de explicação é sobre a FEG ou celulite, impacto da celulite na qualidade de vida, evolução da celulite, então você pode explicar como que essa disfunção vai evoluir, a alimentação e a celulite, etapas da avaliação da celulite, causas da celulite, hábitos e a celulite e a formação dessa celulite. Agora, falando sobre os tratamentos, o primeiro tratamento é o microagulhamento. Então, você vai encontrar sobre as fases da produção de colágeno, o que é o microagulhamento e as suas funções, sobre o jato de plasma, então as fases de recuperação após o procedimento, efeitos colaterais, indicações e o que é o jato de plasma. Outro tema é o peeling químico. Então, aqui você vai encontrar tem guias de explicação sobre as intercorrências, então você vai conseguir mostrar para o paciente quais são as causas que essas intercorrências acontecem, qual é o tipo de pele mais afetada por essas intercorrências, reações alérgicas, infecções, hiperpigmentação e o eritema, contraindicações gerais do peeling químico, as etapas da aplicação do peeling químico, os tipos de peeling químico nas camadas da pele, então superficial, médio e profundo,
E o que é o peeling químico? Outro tema, também falando sobre tratamento, é sobre a limpeza de pele. Então, tem sobre as etapas da limpeza de pele, tipos de esfoliação, ação da alta frequência, contraindicações da limpeza de pele, benefícios da limpeza de pele e os tipos de extração. E por último, para fechar e os temas de todo o combo do guia de explicação ao paciente, tem sobre a drenagem linfática. Para que serve a drenagem linfática, quais são as indicações, contraindicações, os componentes do sistema linfático, para você explicar para o paciente o impacto ali dessa drenagem no sistema linfático. E por último, a diferença entre a modeladora e a drenagem linfática, que é uma dúvida muito frequente aí dos pacientes. E com o guia de explicação, você vai ter ali o passo a passo para mostrar de forma ilustrativa para o paciente qual é a diferença, para que serve e também o que o paciente sente em cada uma dessas técnicas. Todos esses guias de explicação que eu comentei no vídeo, eles estão disponíveis em um combo completo. Você recebe em arquivo PDF. O acesso aos guias de explicação é vitalício, desde que você guarde bem os arquivos PDF numa nuvem ou então no seu computador. E esse arquivo você consegue utilizar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook e até mesmo impresso no formato de lâminas. Na descrição desse vídeo eu deixei o link do site oficial para você acessar e conseguir conferir todo o conteúdo disponível, mais detalhes. O investimento é único e para você conseguir ter acesso a todos esses guias de explicação, facilitar a sua explicação ao paciente, otimizar o tempo da sua consulta e vender de forma natural, sem precisar ser chata, é só você ir aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link do site oficial. Todos os guias de explicação foram criados baseados em artigos científicos. Então, nos guias de explicação, no finalzinho, você vai encontrar a referência do artigo científico que eu utilizei para fazer essa produção. Esse é meu compromisso. Meu compromisso é com a ciência e com a estética, para que juntos você consiga entregar uma abordagem integrativa para o seu paciente de forma prática e rápida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em colocar aqui nos comentários do YouTube, que eu vou responder e vou te ajudar. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.